Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. No mundo cada vez mais digital, as redes sociais assumem um papel central na vida dos jovens, influenciando significativamente a forma como comunicam, se relacionam e constroem a sua identidade. Contudo, a utilização destas plataformas não está isenta de riscos e desafios. A impunidade no espaço virtual, o impacto da influência digital e o ciberbullying são alguns dos fenómenos que merecem uma análise crítica e aprofundada. Estas questões não só afetam o bem-estar psicológico e emocional dos jovens, como podem comprometer o seu desenvolvimento pessoal e social. São convidadas deste debate Inês Marinho e Carolina Soares. Inês Marinho é fundadora da associação #NãoPartilhes, uma ONG com o propósito de consciencializar a sociedade para o crime da violência sexual através da partilha de imagens íntimas. Carolina Soares trabalha na unidade de cibercrime da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, desde 2017. Em 2022, passou a integrar a linha de apoio Internet Segura. Antes de começarmos, queria agradecer por terem aceitado o nosso convite. Começo consigo, Inês. No início deste ano, a Meta anunciou que ia acabar com o fact-checking das redes sociais para, passo a citar, voltar às raízes da liberdade de expressão. Até que ponto é que esta verificação de facto é um ataque à liberdade de expressão e que consequências é que o fim deste programa de verificação pode ter nos jovens? Obrigada, Carolina, por me teres aqui e olá, Carolina, também por estares aqui. Eu acho que temos que ter consciência de que liberdade de expressão não é liberdade de consequências e que a nossa liberdade termina quando a dos outros começa. Ou seja, esta facilidade de haver este tipo de conteúdo e até agora, por exemplo, é possível associar, aliás, é normal associar e é possível associar pessoas LGBT a problemas mentais. Eu acho que isto é ir completamente contra a liberdade desses grupos que são historicamente marginalizados. Por isso, acho que aqui não estamos só a falar de liberdade de expressão, estamos mesmo a falar um bocadinho de liberdade de consequências para ações extremamente violentas e preconceituosas. Então, de que forma é que acha que este fim desta regra, desta lei, digamos, da Meta, vai afetar os mais jovens? Eu acho que o tipo de conteúdo que irão ver não será o melhor e o mais educativo e acho que também tem que haver uma parte contra esse tipo de conteúdo, quase a explicar o quão isso é errado, e é aí que nós falhamos muito, porque nas redes sociais, infelizmente, acho que ainda não há grande controlo, o Estado não tem grande mão pelo que se faz, ou pelo menos não consegue ter, ou não tenta ter, e nós também não temos esta parte da educação positiva, então estão só a receber esta educação negativa e estes exemplos negativos, influencers do preconceito mesmo, influenciam pessoas a serem violentas e preconceituosas, e é isto que os mais jovens veem, e também são pessoas mais vulneráveis que entendem este tipo de conteúdo de uma forma se calhar completamente diferente de um adulto. Acho que é muito mais perigoso. Obrigada. Carolina, o ciberbullying não existe como crime autónomo em Portugal, sendo normalmente enquadrado em comportamentos de difamação, injúria, ameaça, coação ou até perseguição. A legislação portuguesa prevê mecanismos de proteção como o afastamento do agressor e o apoio jurídico e psicológico. Estes mecanismos são eficazes no que diz respeito à lei ou falham na responsabilização dos agressores? Olá, também olá a todas. Falha à partida por muitos motivos. Um deles é porque a maioria dos crimes online, e não é em todo o caso de ciberbullying, mas é muito difícil identificar o agressor. Portanto, logo aí, mesmo que haja alguma desconfiança que pode ser um colega da escola, por comentários que aconteceram, nem sempre é fácil identificar quem está do outro lado. E depois porque a maioria dos crimes que estão previstos no nosso Código Penal, a maioria, identifica um. E depois temos aqui normalmente há uma cadeia, que é uma pessoa que partilha primeiro ou que comenta primeiro, e depois temos uma série de outras que se vão seguir nessas partilhas, nesses comentários, nesses likes, e que no fundo estão-se a juntar a um cenário maior de violência contra uma ou mais pessoas. Portanto, logo aqui é muito difícil aplicar qualquer tipo de lei que está prevista no nosso Código Penal em situações de ciberbullying. E depois é como dizia, um comentário pode eventualmente ser considerado difamação. Difamação é um crime privado, significa que tem que ser a própria vítima a ir apresentar a queixa para o fazer, não, mesmo contra um menor nesse caso. E normalmente só também podemos aplicar
o tipo de consequência que está previsto no Código Penal quando a pessoa que comete esse crime tem mais de 16 anos, ou 16 anos ou superior a isso. Existem, obviamente, medidas tutelares educativas para quem comete crimes abaixo dos 16, mas ainda assim é difícil de conseguir conjugar quando temos vários grupos de pessoas a cometer crimes com idades diferentes, que são difíceis de identificar e cujos crimes nem sempre são fáceis de ir a uma esquadra e apresentar a queixa, de investigar e depois de conseguir, a partir daí, haver algum tipo de consequência por essa mesma prática. Então, que outro tipo de consequências é que acha que seria, digamos, mais fácil agora impor? Eu acho que à partida teria de ser, eu acho que quem está ou quem estará futuramente no Parlamento tem que pensar seriamente na forma como este tipo de situações está enquadrada ou não está enquadrada, como a Inês também dizia. E depois perceber que nem sempre o caminho tem de ser penal, ou seja, nem sempre o caminho tem que seguir por aí, mas tem de haver algum tipo de consequência de investigação, de integração das várias equipas que estão no terreno, e sabemos que há muitas escolas que tentam atuar, há outras que nem por isso, e portanto até hesitam a denunciar este tipo de situações à escola segura, portanto que liga diretamente à polícia, hesitam a ir a procurar ajuda de associações de apoio à vítima, e portanto eu acho que parte daí termos uma melhor integração no Código Penal e também uma maior integração de todas as equipas que estão no terreno para ajudar. Carolina. Inês, recentemente tem vindo a público vários casos de influencers que estão a ser indiciados por crimes como violação e partilha de conteúdo íntimo sem consentimento. Tendo em conta que o público destes influencers é maioritariamente jovem, de que modo é que o exemplo dessas personalidades pode ser prejudicial? É isso, acho que já falámos um bocadinho disso antes. Acho que a representatividade que está a passar para os jovens é um bocadinho essa, principalmente para jovens rapazes. E os influencers que estão agora a aparecer estão de acordo também com as políticas mundiais que estão-se a radicalizar à extrema-direita, com ideais conservadores, punitivos, mais tradicionais, dizem-se eles, mas que isto são palavras para mascarar de violentos. A violência não é só agredir alguém, não é só violar alguém, abusar de alguém ou bater em alguém, também é proibir a pessoa de estar com amigos, proibir a pessoa de usar certa roupa, proibir a pessoa de se ir divertir e, nesse caso destes influencers, tudo o que eles falavam antes deste caso específico era assim, era da mesma maneira que o outro influencer, que eu não vou dizer o nome, que toda a gente conhecemos, que toda a gente conhece, que falava exatamente da mesma maneira que eles, sobre as mulheres, sempre num tom de castração e de controlo, e isto são exemplos péssimos para crianças e para jovens, porque eles não mostram só isso, também mostram quase que tu tens que ser assim para ter uma vida de sucesso. Tu tens que ser assim para seres um homem a sério. Quando masculinidade e ser um homem não tem nada a ver com ser agressivo, violento, controlador. Aliás, até acho que, para mim, um homem é o contrário disso e deveria ser o contrário disso. Por isso é isso, acho que falta muito o contrário, influencers que façam o contrário, exatamente o contrário, e que desmistifiquem tudo o que esses influencers tentam propagar e ensinar, para que estes jovens e estas crianças não tenham só esta representatividade de violência, machismo, sexismo, preconceito, que tenham também o não só alguém a dizer que isso é errado, mas porquê que é errado e qual é que é o caminho certo a seguir. Obrigada, Inês. A escola, Carolina, a escola continua a ser um espaço-chave na formação dos jovens, mas nem sempre está preparada para lidar com os perigos do mundo digital. Que papel podem ou devem as escolas ter na prevenção do cibercrime entre os jovens e como pode a APAV apoiar mais diretamente essa missão escolar? Sim. Já está a haver, é muito gradual, mas já está a haver um esforço, acho que de muitas escolas públicas e privadas, de começar a ter, os próprios professores começarem a ter literacia, mais literacia digital, porque parte um bocadinho por aí. Pais e professores têm que ser os de primeira linha, perceberem um bocadinho melhor como é que funciona, não é só saber mexer no telefone, não é? Quais é que são as redes, o que é que se faz nessas redes, que tipo de interações é que eles têm, saber interpretar isso também. E o passo a seguir é saberem, quando existe uma situação de violência, o que fazer. Que muitas vezes também fica um bocadinho na dúvida, quando há uma partilha de uma imagem íntima, já ouvi muitos professores a dizer, mas foi a rapariga que partilhou, tem mais de 16 anos, portanto não é crime. É crime, claro que sim que é crime. Precisamente está a ser partilhado sem o seu consentimento, só que eles não sabem, portanto às vezes é um bocadinho dentro disto, que acho que todos nós que estão nesta esfera tentam trabalhar junto das escolas. E, neste caso, o papel da APAV, a linha Internet Segura em particular, está enquadrada num consórcio maior,
que tem dentro desse consórcio vários parceiros. A APAV é um deles e trabalha numa perspectiva de apoio à vítima, também de prevenção. Mas depois temos connosco, por exemplo, a DGE, a Direção-Geral da Educação, que tem muitos programas e procura cada vez mais, integrando connosco e com outro tipo também de associações, trabalhar as suas práticas, as suas diretivas para com as escolas, para conseguirem precisamente chegar a mais gente e trabalhar um bocadinho estes temas e serem mais eficazes quando ocorre algum destes problemas. Então, e acha que acha que então esta missão das escolas está para vir brevemente? Eu acho que é difícil, porque existiu, não sei, foi publicado há uns meses um relatório sobre as situações de bullying e ciberbullying nas escolas, não sei se estão a par. A ideia era precisamente criar uma série de mecanismos para acontecer ainda este ano, mas depois com a mudança de governo, obviamente isto tudo fica um bocadinho para mais tarde. Infelizmente depois este tipo de coisas e iniciativas às vezes podem ficar quebradas. O que não é um problema, porque acho que à partida qualquer pessoa que esteja na governação, assumindo que entra dentro de partidos que são também mais centrais, mais neutrais neste tipo de situações, acho que todos eles querem que este tipo de situações ocorra menos ou que quando ocorram sejamos mais eficazes a controlar. E portanto parece-me que vai haver uma tendência para que as coisas melhorem. Há alguns mecanismos já este ano ou no próximo ano. Eu acho que depois também todos nós temos um papel para isso, não é? Insistir para que aconteça e para que sejamos todos mais capazes de lidar com estas situações. Obrigada, Carolina. Jovens e adultos têm diferentes visões sobre o papel das redes sociais na vida dos mais novos, desde a sua influência no comportamento até a exposição a conteúdos violentos ou impróprios. Mas o que pensa a população em geral sobre estes temas? O E2 saiu à rua para descobrir. A rede social acho que para muita gente é um escape. O discurso de ódio está a aumentar. Muito facilmente uma pessoa comenta na publicação de alguém a dizer que essa pessoa é feia, ou é estúpida, ou é burra. É só ir a um vídeo e há sempre comentários negativos. É muito fácil fazê-lo e passa sempre sem qualquer consequência. Não há as consequências que devia haver. Acho que devia ser mais repressivo nesse tipo de pessoas que ou difamam, porque neste caso acho que muitas das redes sociais de hoje em dia é muito de difamação. Acho que as pessoas estão muito escondidas por trás do telefone, podem ter uma conta falsa ou não dizerem quem são e escrever o que quiserem. Acho que é importante eles também poderem, desde novos, acederem, mas claro que a partir de uma certa idade com acompanhamento e saberem distinguir o bem do mal e o que é verdadeiro do que não é verdadeiro. Claro que devemos dar um bocadinho de liberdade também aos jovens, que é para eles não se sentirem muito reprimidos, mas de certa forma modificar aqui o que é um pouco da exposição das redes sociais, porque pode ser também muito mau para a saúde mental. Ainda por cima agora, por causa daquele novo filme da série da adolescência, acho que isso também ajudou imenso a perceber esses dramas que estão a acontecer. E acho que é importante, também falo porque cresci numa infância onde não tive telemóvel. E sinto que agora os miúdos de agora estão com o telemóvel e já não aproveitam o dia, já não aproveitam a interação pessoal e é tudo agora nas redes. Isso devia sim manter uma idade, se calhar mínima, para começar a usar o telemóvel. Carolina, a série Adolescência, lançada em março deste ano, despertou a consciência da população para assuntos como o ciberbullying, o excesso de consumo das redes sociais por parte dos jovens e o seu fácil acesso a conteúdos violentos e inapropriados. Que efeito tem este tipo de conteúdo no desenvolvimento destes jovens? Sim. De facto, a série Adolescência trouxe uma série de temas para a Ribalta, apesar de agradecemos todos muito que isso tenha acontecido, apesar de já serem temáticas que já são discutidas há mesmo muito tempo. Mas é bom que ao menos haja algum tipo de iniciativa que traga tudo isto para a discussão. Os jovens, eu acho que qualquer pessoa, as redes sociais estão desenhadas para serem utilizadas e para as pessoas querem utilizá-las o mais vezes possível. E, portanto, uma população muito vulnerável aí serão os jovens, mas eu diria que qualquer adulto também está à partida vulnerável a este tipo de adição. Do clique, de conseguir deslizar com muita facilidade. Esse tipo de coisas estão a tentar ser regulamentadas agora através do regulamento dos serviços digitais, por exemplo. Apesar de não ser assim com tanta eficácia, depois no que toca às próprias redes não querem à partida que as pessoas não usem. Depois, para além disto, eu acho que quem acede à rede, quem acede a um vídeo, não está propriamente a pensar que está a ver um vídeo e vai ficar radicalizado, estou a ficar com um discurso mais violento porque estou a ver isto, não nota. Porquê? Porque a única coisa que está a ver, a partir do momento em que clica 2, 3 vezes num tipo de tema, é só aquilo que vai alimentar o seu dia-a-dia nas redes sociais e, portanto,
Coisas que já foram aqui discutidas, como ver vídeos com um discurso contrário àquele, não vai acontecer, porque o algoritmo não vai mandar isso para aquela conta, não vais receber uma newsletter com isso, não vais receber nenhum pop-up com temas desse tipo, porque para aquela pessoa isso não é o que mais é pesquisado. E, portanto, tanto jovens como adultos estão todos vulneráveis a este tipo de situações, apesar de não estarem despertos para essa mesma vulnerabilidade, para essa radicalização, e não terem, à partida, culpa por esse tipo de processo estar a ocorrer. E, portanto, é muito difícil de localizar. E, normalmente, quando se detecta, já é um bocadinho tarde no que toca depois a tipo de comportamentos mais agressivos. Obrigada, Carolina. Inês, no dia 5 de Abril, centenas de pessoas manifestaram-se à frente da Assembleia da República num protesto contra um caso de violação a uma menor em Loures por alegadamente 3 influencers, que foi filmado e cujo vídeo terá sido visto e partilhado por milhares nas redes sociais sem ser reportado. O que acha que leva milhares de pessoas a partilhar este tipo de conteúdos sem qualquer tipo de denúncia e acredita que este tipo de casos está cada vez a ser mais banalizado pela sociedade? Eu acho que sim, que está... neste momento eu acho que está a haver uma desnormalização, na verdade, mas durante muito tempo houve uma normalização deste tipo de comportamentos agressivos e até quando é público e quando toda a gente sabe, parece que toda a gente ignora e ninguém faz nada. Eu sinto que as coisas estão a mudar, felizmente. Eu acho que não só as pessoas acham que são impunes e acham que por alguém ter cometido o crime inicial e elas estarem só a ser cúmplices e a propagarem o vídeo, já não fazem parte, já não têm qualquer responsabilidade sobre aquilo, quando não é verdade. Qualquer pessoa que partilhe um vídeo íntimo, ainda para mais de alguém menor de idade, contra o consentimento da pessoa, ou até com consentimento, é uma pessoa menor de idade que está despida, está a incorrer de um crime. E eu acho que as pessoas não percebem isso, não têm noção e, para mim, a parte mais grave é que não têm qualquer consciência do impacto que aquilo tem na vítima, que eu acho que qualquer pessoa com 2 dedos de testa conseguirá chegar lá. Se pensar que está despida contra o seu consentimento, ainda para mais num contexto que não é de uma relação sexual, é um contexto de uma violação, ter isso público e exposto, acho que qualquer pessoa consegue perceber o quanto isso é impactante, ainda para mais numa pessoa tão jovem. E eu acho que há não só essa normalização, como uma desensibilização para o que o outro possa sentir. Fazem por piada, fazem porque não pensam, porque acham que não tem problema nenhum, que vão passar impunes e do nada uma coisa que supostamente deveria ficar entre 2 pessoas, aliás, não devia ficar entre ninguém porque é uma alegada violação, mas uma coisa que deveria ficar entre 2 pessoas, uma coisa íntima, espalha-se por milhares de pessoas. E eu falo muito disto com as crianças, do efeito manada, que até os adultos entram nele, que às vezes nós fazemos coisas só porque está toda a gente a fazer. Não sei se nunca viram aquele sketch de do nada uma pessoa numa multidão começa a correr e as pessoas não sabem o que é que está a passar e começam a correr também. É tipo, porquê? É só porque seguimos uns aos outros. Mas eu acho que somos todos conscientes e conseguimos todos pensar e repensar no que é que estamos a fazer. Se estamos a fazer aquilo por vontade própria, que é mais preocupante, ou se estamos a fazer aquilo porque está toda a gente a fazer. Obrigada. Ou por curiosidade. Ou por curiosidade, sim. Acho que há vários motivos. A APAV surgiu como propósito de apoiar vítimas de crime e violência, incluindo cibercrimes, promovendo os seus bem-estares, os seus direitos e o seu bem-estar. De que forma, na prática, a APAV atua para proteger, acompanhar e ajudar as vítimas de ciberbullying ao longo do processo? Ok. A APAV, como disse bem, apoia vítimas de qualquer crime, mas não é só crime. Porque, como estávamos até aqui já a dizer, nem todas as situações de violência estão necessariamente previstas no Código Penal. Então temos sempre este cuidado, porque existe, e às vezes também existe a percepção de violência, não é? Ocorre alguma coisa que aquela pessoa de facto sentiu uma consequência de um comentário, apesar de, se calhar, aos olhos de outro, não ser necessariamente violento. Mas também essa pessoa merece algum tipo de apoio. É uma associação sem fins lucrativos que presta um apoio confidencial, que pode ser anónimo também. A linha não é anonimizada à partida, não vemos números de telefone, não gravamos as chamadas, portanto as pessoas podem entrar em contacto connosco de forma anónima. Por norma, nós tentamos, ou pelo menos damos essa possibilidade da pessoa se identificar para que possa a seguir ter um apoio continuado, que pode ser feito de muitas formas. O apoio primário é apoio emocional, a pessoa sentir que está a ser ouvida e que está a ser acompanhada, que há alguém que percebe o que aconteceu, mesmo que não seja um crime. E depois pode haver o apoio continuado psicológico, jurídico, social. E depois depende muito da vontade da própria pessoa. Às vezes nós achamos que determinado caso, por exemplo, deve ser denunciado à polícia, mas nem sempre essa é a vontade de quem está a falar connosco.
Obviamente, casos de crimes contra crianças, e aqui temos sempre de fazer essa ressalva, quando existe uma criança em perigo ou um crime a ocorrer contra uma criança, nós somos obrigados, assim como outros adultos em exercício de funções, pais, etc., são obrigados a denunciar pelo superior interesse da criança. Ainda assim, o que acontece muitas vezes é nós acompanhamos as famílias e os pais à polícia, quando é o caso, acompanhamos as escolas, para que os processos decorram de uma forma mais humana possível. E depois depende, porque no caso da linha Internet Segura fazemos um trabalho também de remoção de conteúdos, portanto no caso de partilha não consensual de imagens íntimas, páginas falsas, páginas de boatos, são denunciadas com alguma frequência, sites pornográficos que partilham conteúdos sem autorização ou consentimento da pessoa. Temos uma hotline também, funcionam as duas, o apoio à vítima e a hotline funcionam muito em simbiose, mas a hotline não é tanto numa perspectiva de apoio à vítima, mas sim de denúncia de remoção de conteúdos, quer seja de conteúdo sexual de menores, discurso de ódio ou conteúdos de radicalização ou terrorismo online. Obrigada, Carolina. Inês, um estudo do Gabinete Regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa, publicado em 2024, revelou que 1 em cada 6 jovens em idade escolar foi vítima de ciberbullying nos últimos anos. Cerca de 12% dos jovens afirmaram terem praticado ciberbullying, sendo os rapazes mais propensos do que as raparigas. Até que ponto é que este comportamento pode estar ligado a normas de masculinidade tóxica ou à forma como os rapazes são socialmente educados a expressar poder ou lidar com emoções? Sim, eu acho que o crescimento de um rapaz na nossa sociedade, que já é em si patriarcal e em certos pontos bastante machista, faz também com que eles tenham estes sentimentos de que têm que ter poder, que têm que até ter alguma, por exemplo, estarem sempre disponíveis sexualmente. Há coisas menores que nós até nem conseguimos ver que até os tornam mais vulneráveis sem eles saberem. E eu acho que toda esta educação que se vê na televisão, nas redes sociais, em casa, na escola, em revistas. Não é uma coisa que, claro que a escola consegue ajudar, mas nem os pais nem a escola conseguiriam controlar a 100%, porque toda a sociedade é feita desta maneira, que o homem tem que tomar conta, o homem tem que ser o chefe de família, o homem tem que ter mais força, o homem tem que ser mais sério, o homem tem que ser mais concentrado, tem que proteger, e ao contrário da mulher, que é mais frágil, que é mais carinhosa, que cria aqui uma diferenciação entre os dois que não é sequer realista e que coloca os homens também numa obrigação de serem algo que eles não têm que ser. Um homem não tem que ser, aliás, nem deve ser violento e controlador. Isso para mim não é uma característica masculina, é uma característica de alguém que tem problemas de controlo e que tem problemas com violência, seja um homem ou seja uma mulher. Por isso, eu acho que toda esta educação, toda que é transversal a todas as partes da sociedade, afetam as mulheres e afetam os homens. Eu acho que é muito mais fácil para as mulheres verem porque é uma coisa direta e nós vemos constantemente ao longo da nossa vida, desde miúdas, somos buzinadas por carros, levamos um piropo, o amigo do nosso avô diz, olha, compra uma caçadeira que ela vai te dar problemas. Aquelas coisas pequeninas que nós todas, mulheres ou a maioria de nós, consegue perceber que é violência, mas se calhar se dissemos a um rapaz ele vai dizer... Então, isso é só um comentário e acho que para os homens ainda está mais escondido. Eles não percebem porque está mascarado de tu és um homem, tu tens força, tu tens poder, tu tens o direito de ser agressivo e de ser violento. E quando é uma mulher já é histérica e já é um bocadinho tontinha e fala muito. E quando é um homem já quase que nem é bom, ele tem que ser assim. Ele, para a sociedade, tem que ter esse tipo de comportamentos. E isto é completamente mau, não só para as mulheres, mas também para eles. E eu espero que, eventualmente, eles percebam isso. Obrigada, Inês. Chegamos então ao fim do nosso tempo. Quero agradecer mais uma vez pela vossa presença. Termina assim mais um debate do E2, desta vez sobre os jovens e as redes sociais. Entretanto, acompanhem-nos online nas nossas redes sociais digitais. Podem ainda assistir aos nossos episódios na RTP Play ou no YouTube, em E2ESCS. Desejo-vos uma excelente semana e até breve.